Você já imaginou o que acontece quando um simples teste de segurança dá terrivelmente errado? Em 1986, o mundo assistiu a um dos maiores desastres nucleares da história, o acidente na usina de Chernobyl. O que começou como uma operação de rotina logo se transformou em uma explosão que lançou radiação por quilômetros, afetando diretamente a cidade de Pripyat e seus habitantes. Neste vídeo, vamos revisitar os acontecimentos de forma cronológica, desde o momento exato em que o reator explodiu, até a evacuação em massa de uma cidade inteira, que foi forçada a deixar tudo para trás em questão de horas. Vamos explorar como os bombeiros enfrentaram um inimigo invisível, o papel dos biorobôs na contenção do desastre e o impacto que isso teve na região. Se você quer entender mais sobre essa tragédia que marcou o mundo, fique com a gente até o final. Seja bem-vindo ao Vórtex Curioso. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Em uma noite aparentemente comum, o silêncio pesado que pairava sobre a usina de Chernobyl seria quebrado de uma forma que ninguém poderia imaginar. Era 26 de abril de 1986, e os operadores estavam conduzindo um teste de segurança no reator 4, algo que já havia sido feito antes, sem maiores problemas. Mas, naquela noite, uma série de pequenos erros, decisões mal calculadas e falhas de design iriam se alinhar de maneira trágica, como peças de um quebra-cabeça que juntas formariam o caos. Com um simples comando, as coisas começaram a sair do controle. O reator, que deveria ser desligado temporariamente, entrou em um ciclo de instabilidade assustador. Dentro da sala de controle, o som de alarmes começou a soar, mas ainda havia uma crença, ou esperança, de que a situação poderia ser contida. Porém, o que veio a seguir foi uma explosão ensurdecedora, como o rugido de um monstro acordando de seu sono profundo. O teto do reator foi lançado pelos ares, e uma coluna de luz incandescente rasgou o céu noturno, iluminando a escuridão como uma aurora apocalíptica. Mas o verdadeiro perigo não estava no fogo que se via, e sim no que não se via. Radiação invisível começou a se espalhar como um predador silencioso, invadindo tudo ao redor. A ironia cruel, o teste de segurança, planejado para evitar um acidente, havia provocado o maior desastre nuclear que o mundo jamais vira. Enquanto isso, Pripyat, a cidade satélite onde viviam os trabalhadores da usina, permanecia tranquila. As pessoas dormiam, alheias à tragédia que se desenrolava a poucos quilômetros de distância. A explosão que ecoou pelas florestas e prédios não foi suficiente para alertar os moradores, e o dia seguinte ainda guardava a mesma aparência de normalidade. Mal sabendo que no ar, algo letal já começava a circular. Enquanto o céu clareava sobre Pripyat, os moradores começaram suas rotinas como se nada de incomum tivesse acontecido. Crianças brincavam nas ruas, pessoas iam trabalhar, e os dias de primavera traziam uma brisa suave. Mas o ar estava envenenado. Uma nuvem invisível e mortal, carregada de partículas radioativas, já havia se espalhado, e ninguém podia sentir seu toque. A radiação não tem cheiro, cor ou sabor. Naquele momento, o perigo estava em toda parte, mas ainda ninguém sabia. Na usina, o caos era total. Bombeiros locais, os primeiros a responder ao chamado de emergência, enfrentavam o que pensavam ser apenas um incêndio comum. A água dos jatos de suas mangueiras sibilava ao tocar os destroços do reator, transformando-se em vapor tóxico que subia aos céus. Sem proteção adequada, esses homens estavam no epicentro de um pesadelo. Muitos relatavam um gosto metálico estranho na boca, e suas roupas ficavam impregnadas por um calor que nenhum fogo comum podia gerar. Eles estavam lutando contra um inimigo que não podiam ver, uma força que queimava não apenas o corpo, mas também o tempo de suas vidas. Pripyat, no entanto, seguia como se estivesse em uma bolha de normalidade. As autoridades soviéticas, temendo o pânico, optaram por manter o silêncio. A população, alheia ao fato de que o vento carregava radiação para dentro de suas casas, continuava a viver seu cotidiano. Pequenos sinais começaram a surgir. Algumas pessoas reclamavam de náuseas, dores de cabeça e um cansaço inexplicável. Mas as autoridades ainda hesitavam em soar o alarme. Era o prelúdio de algo muito maior.
O veneno invisível já se infiltrava no solo, na água e nos corpos de quem estava ali. E enquanto os governantes decidiam o que fazer, a situação rapidamente caminhava para um ponto irreversível. A calmaria antes da tempestade, como o silêncio profundo que antecede uma explosão ainda maior, estava prestes a ruir. Quando o verdadeiro alcance do desastre se tornasse conhecido, seria tarde demais para qualquer retorno. E logo, uma ordem inesperada quebraria o cotidiano de Pripyat. Na manhã do dia 27 de abril, 36 horas após a explosão, algo começou a mudar em Pripyat. Autoridades, com expressões carregadas de tensão, começaram a circular pela cidade. O aviso veio sem cerimônia, direto: todos deveriam deixar suas casas imediatamente. Não havia tempo para explicações. Os moradores, confusos, foram informados de que a evacuação era temporária, apenas 3 dias. 3 dias longe de suas casas, depois tudo voltaria ao normal, diziam. Mas essa frase, que tentava tranquilizar, escondia uma verdade sombria que só mais tarde entenderiam. As ruas foram invadidas por um frenesi silencioso. Famílias pegavam o que podiam, apenas o necessário, acreditando que voltariam em breve. Malas pequenas, alguns documentos, brinquedos favoritos das crianças, apenas o essencial. Mães apressadas chamavam os filhos enquanto filas de ônibus começavam a se formar nas saídas da cidade. O som das portas fechando ecoava nas ruas vazias, e as janelas dos apartamentos, que até então eram cheias de vida, agora refletiam um vazio crescente. Ninguém imaginava que ao cruzarem o limite da cidade, estavam deixando para trás suas casas para sempre. No horizonte, a usina ainda soltava fumaça, mas a verdadeira ameaça já estava entre eles. Invisível, disfarçada sob a aparência de um dia comum. A ironia era cruel. Enquanto Pripyat era esvaziada, a radiação já havia marcado o destino de muitos ali. Aqueles que ainda tinham esperança de retornar olhavam para suas janelas, para os jardins, com uma despedida que nem sabiam que era definitiva. Conforme os ônibus seguiam em fila, serpenteando pela estrada, uma sensação de incredulidade pairava no ar. O que exatamente havia acontecido? A resposta, por enquanto, era desconhecida para a maioria. Mas logo, algo mais sinistro começaria a se revelar. A evacuação de Pripyat era apenas o primeiro passo de uma operação muito maior, onde seres humanos começariam a ser substituídos por máquinas, e depois, por algo ainda mais inesperado. Com Pripyat transformada em uma cidade fantasma, as atenções se voltaram para a luta desesperada contra o reator destruído. A explosão havia espalhado radiação por uma vasta área, e agora a missão era clara: conter o desastre antes que ele se tornasse irreversível. O local era um campo de batalha invisível, onde os inimigos eram partículas radioativas que contaminavam tudo o que tocavam. A cada segundo, a radiação se espalhava mais, e o governo soviético sabia que o tempo estava contra eles. O primeiro passo foi tentar limpar o teto do reator, que estava coberto de destroços altamente radioativos. Máquinas controladas remotamente foram enviadas, mas ironicamente, até os robôs sucumbiram à radiação extrema. Circuitos queimavam e motores paravam. As máquinas falharam. E quando as máquinas falham, quem sobra para continuar a batalha? Os homens. Foi então que entrou em cena o chamado Exército dos Biorobôs, uma força composta por soldados, bombeiros, mineiros e voluntários. Equipados com roupas de proteção improvisadas, feitas de chumbo e panos, eles foram enviados para o local que nenhum robô conseguiu suportar. Eram milhares, agindo como formigas num terreno devastado, carregando pedaços de grafite radioativo com as próprias mãos. Cada homem tinha apenas 90 segundos para executar sua tarefa no telhado, antes de ser substituído por outro. 1 minuto e meio no campo de batalha. Uma eternidade quando se enfrenta um inimigo que não se pode ver. Esses homens, sem saber, estavam sacrificando suas vidas para evitar um desastre ainda maior. A missão? Criaram um sarcófago de concreto em torno do reator para conter a radiação que vazava. Cada pá de escombros lançada ao solo parecia selar mais do que apenas o reator. Era um símbolo do preço que a humanidade estava disposta a pagar para encobrir o que nunca deveria ter acontecido.
Mas, enquanto os biorobôs davam seus últimos passos sobre os telhados contaminados, algo estranho acontecia nos arredores. A natureza, antes calada pela presença humana, começava a tomar conta dos vilarejos e florestas ao redor. Plantas cresciam onde antes havia concreto, e animais selvagens começavam a vagar por áreas que outrora eram habitadas por famílias. A evacuação se expandia para além de Pripyat, e uma transformação silenciosa começava a acontecer. À medida que os últimos biorobôs terminavam sua missão sobre o telhado do reator, a área ao redor de Chernobyl e Pripyat começava a ser transformada de maneira irreversível. A evacuação, que inicialmente focava apenas a cidade satélite, se expandiu para mais de 120 mil pessoas, abrangendo um raio de 30 quilômetros em torno da usina. Cada vila, cada casa abandonada em questão de horas. O cenário que se formava era desolador. Escolas com quadros ainda rabiscados, pratos deixados sobre mesas de jantar e bicicletas infantis esquecidas no meio-fio. Tudo parecia estar congelado no tempo, como se a vida tivesse dado uma pausa abrupta, mas na verdade, a presença humana havia sido silenciada por um inimigo invisível. Com o passar dos dias, semanas e meses, o que ficou para trás começou a ser reivindicado pela natureza. Árvores cresciam onde antes existiam ruas, trepadeiras engoliam os prédios, e animais selvagens, agora sem medo da presença humana, começaram a se aventurar pelas ruínas. Os lobos, veados e até mesmo ursos reapareceram, passeando por uma terra onde os humanos não podiam mais habitar. Ironia das ironias, Chernobyl tornou-se um dos maiores experimentos ecológicos não intencionais do planeta. Pripyat e as vilas ao redor, uma vez cheias de vida, agora estavam completamente entregues ao silêncio. As janelas, outrora molduras da vida cotidiana, agora eram olhos vazios que fitavam o nada. As ruas se tornaram corredores do esquecimento, marcadas pela ausência. A natureza, no entanto, se mostrava implacável e resiliente, tomando de volta o que lhe havia sido negado por tanto tempo. A zona de exclusão transformou-se num símbolo vivo da luta entre a destruição humana e o poder imortal da Terra. Mas a radiação estava longe de ser vencida. Ela ainda pairava, impregnando o solo, o ar e a água. A verdadeira extensão das consequências do desastre só seria compreendida anos depois, com gerações sofrendo os impactos de algo que parecia ter acontecido num piscar de olhos. Chernobyl não seria esquecida, e seu legado continuaria a ecoar por décadas. E agora, eu quero saber de você. Se tivesse que deixar sua casa em poucas horas e soubesse que nunca mais voltaria, o que você levaria? Comenta aí embaixo, porque estou curioso para ver suas respostas. E se esse tipo de conteúdo faz você refletir e se interessar por mais fatos como esse, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Até a próxima!